Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ganhar uma Olimpíada é o ápice de uma jornada de sacrifícios, dedicação e resiliência para um atleta. É o momento pelo qual eles treinam incansavelmente ao longo de anos e até mesmo por décadas. Para esses atletas, ganhar uma medalha olímpica é chegar ao topo do seu esporte. Muitos são os que tentam uma vaga para disputar o mais famoso e importante evento esportivo do planeta. No entanto, apenas um seleto grupo de atletas tem a oportunidade de competir nas Olimpíadas, já que as vagas são poucas e cada esporte tem suas regras para esta seleção. Acreditamos que atletas, pela dedicação que eles têm ao esporte e a disciplina necessária para chegar ao topo do ranking, são exemplos a serem seguidos. Mas nos esquecemos que, assim como nós, eles também são humanos e estão sujeitos a cometer erros. Félix Verdejo, conhecido no meio esportivo como El Diamante, um jovem boxeador de Porto Rico que era tido como a maior promessa do boxe dos últimos tempos, é um exemplo disso. Ele teve a honra de representar seu país nos Jogos Olímpicos de 2012, mas hoje se encontra preso por um erro que ninguém deve cometer: tirar a vida de outra pessoa. Para entendermos esse caso, principalmente a parte que envolve as investigações e o julgamento do Félix, precisamos entender qual a relação entre Porto Rico, uma ilha localizada no Caribe, e os Estados Unidos. Em 25 de julho de 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos invadiram Porto Rico. Como resultado da guerra, Porto Rico, que estava sob a soberania da Espanha, foi cedido para os Estados Unidos após a assinatura do Tratado de Paris, passando então a ser governado pelos militares americanos. Em 1917, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Jones, que concedeu aos porto-riquenhos cidadania americana. E com isso, Porto Rico se tornou um quase-estado americano. Apesar dos porto-riquenhos não elegerem os congressistas estadunidenses, eles estão sujeitos às suas leis federais, inclusive no que se refere a crimes como extorsão, sequestro e assassinato. Essa é uma versão bem resumida de toda a história entre os dois países, mas explica por que temos o FBI investigando este caso. Félix, como disse antes, participou das Olimpíadas de 2012, que ocorreu em Londres. Apesar de ser profissionalizado no esporte que disputava, o boxe, ele participou dessa competição na categoria peso leve e ficou em 4º lugar. Mesmo ficando sem uma medalha, sua performance na competição o levou a se destacar no mundo do boxe. Quando ele retornou de Londres com apenas 19 anos na época, assinou um contrato milionário com uma agência que patrocinava lutas profissionais de boxe, a Top Rank. El Diamante vinha cada vez mais se destacando no boxe, até que em 2015 ganhou seu primeiro título mundial. Um título que pertenceu a ele até 2020, quando perdeu a disputa do título para o boxeador japonês Masayoshi Nakatani, em uma luta considerada épica pelos analistas do esporte. No boxe, a perda de um título não é o fim de sua carreira profissional. Entretanto, o que Félix faria no ano seguinte encerraria sua vida no esporte para sempre. Em 29 de abril de 2021, uma jovem de 27 anos chamada Keishla Marlene Rodrigues Ortiz foi dada como desaparecida na cidade de San Juan, capital de Porto Rico. Keishla tinha o sonho de ser veterinária e seu desaparecimento foi notificado quando ela não apareceu em seu trabalho em uma clínica veterinária. Keishla foi encontrada sem vida dias depois, em 1º de maio, sob uma ponte que cruzava uma lagoa da cidade, chamada Lagoa San José.
O corpo da jovem foi identificado primeiramente por meio de registros odontológicos feito pelo Instituto de Ciência Forense de Porto Rico e posteriormente por seus familiares. Keishla estava grávida quando perdeu a vida e isso gerou uma enorme comoção e revolta na população de Porto Rico. Conforme indicado no relatório de desaparecimento, Keishla teve sua última conversa com sua mãe, Kayla Ortiz, por volta das 7 horas da manhã de quinta-feira, 29 de abril. Durante essa última conversa, a jovem informou que Félix Verderro, o pai de seu filho, iria acompanhá-la até uma clínica médica, onde iriam verificar o resultado do teste de gravidez dela. O que poderia ser uma maravilhosa notícia para qualquer jovem casal, para Félix a confirmação da gravidez veio a se tornar um problema, já que Keishla era sua amante, ele era casado com outra mulher. Félix e Keishla se conheciam desde a adolescência e sempre mantiveram contato, vindo a ter esse relacionamento escondido depois de um tempo. O Félix alegava que o escândalo de uma amante tendo um filho seu prejudicaria sua carreira no esporte. Quando Félix foi procurado pelo FBI, ele se recusou a cooperar e por conta disso o boxeador foi preso provisoriamente no dia 2 de maio, acusado de morte, roubo de carro que resultou em morte e morte intencional de um feto. No dia seguinte, a justiça negou a ele o direito de pagamento de fiança. A investigação do assassinato de Keishla progrediu rapidamente, principalmente devido à colaboração de uma testemunha que, em confissão ao FBI, alegou ter ajudado Félix a matar a mãe de seu filho. O FBI considerava a testemunha como alguém com conhecimento privilegiado do ocorrido. Essa testemunha é um homem conhecido como Tony, cujo nome verdadeiro é Luiz Antônio Cadiz Martínez, um conhecido de Félix e ex-presidiário. A relação entre o atleta e a testemunha-chave não foi bem esclarecida no processo criminal, mas sabe-se que foi Luiz que conseguiu as substâncias químicas que seriam encontradas na autópsia de Keishla. Segundo o depoimento de Luiz, Félix entrou em contato com ele e pediu sua ajuda para encerrar esse assunto da gravidez, em suas palavras. Eles se encontraram com Keishla no carro do boxeador, um Dodge Durango preto, onde, em determinado momento, Félix agrediu a jovem várias vezes e em seguida injetou uma mistura de heroína e fentanil nela. Em seguida, os dois homens amarraram as mãos e os pés de Keishla com cabos e arames e o prenderam em um bloco de cimento. Depois colocaram o corpo no veículo que a jovem dirigia para o encontro com o seu amante. Os dois homens levaram os veículos em direção à Ponte Teodoro Moscoso, em San Juan, onde colocaram o corpo de Keishla na Lagoa San José. Posteriormente, abandonaram o carro nas proximidades do local, que foi encontrado no dia seguinte. O FBI também descobriu registros de comunicação telefônica entre Félix e Keishla ocorridos no dia do sequestro. A polícia também possuía imagens de uma câmera de segurança que mostraram um veículo semelhante ao do Félix estacionado na via de emergência da ponte, corroborando o depoimento de Luiz. De acordo com essa testemunha, Félix ainda teria atirado em Keishla após jogá-la da ponte, mas errou o alvo. Um cartucho de bala calibre 40 foi recuperado próximo à grade de proteção da ponte, confirmando o fato. Segundo a autópsia do corpo da jovem, ela ainda estava com vida quando foi jogada da ponte e morreu por asfixia por imersão, ou seja, afogamento. Esse laudo ainda apontou que Keishla quebrou a mandíbula e o nariz devido a um forte impacto. Provavelmente, a causa disso seria o soco desferido por Félix quando ela estava no carro. Como Porto Rico segue algumas leis americanas, tanto Félix quanto Luiz, se fossem condenados, poderiam pegar a pena máxima por esses crimes, que seria a execução por cadeira elétrica. Em novembro de 2022, Luiz fez um acordo com o Ministério Público de Porto Rico e, em troca de seu testemunho contra o Félix contando tudo isso, ele poderia pegar algo em torno de 30 anos e prisão perpétua em seu julgamento, ao invés da pena de morte. Seu julgamento ainda não aconteceu e ainda não tem data marcada.
Já o veredito do Félix saiu no dia 28 de julho de 2023, após 25 semanas de um longo julgamento, onde mais de 30 testemunhas foram ouvidas. O júri, composto por 12 pessoas, considerou Félix culpado pela acusação do sequestro que levou Keishla à morte e pela acusação de causar o óbito de um feto. Contudo, esses mesmos jurados não foram unânimes ao decidir sobre as outras duas acusações: porte ilegal de arma e roubo de veículo com consequência de morte. A pena que Félix terá que enfrentar foi promulgada em uma nova sessão em 3 de novembro de 2023. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. A esposa de Félix, apesar de saber do caso do marido, não foi considerada participante deste crime. Os pais de Keishla disseram estar satisfeitos com o resultado do julgamento e esperam que agora o ex-atleta seja perseguido por seus crimes pelo resto de sua vida. A mãe de Keishla deu a seguinte declaração para jornais de Porto Rico: "Sempre disse que ele viverá o resto de sua vida pensando no que fez com minha filha, e essa é sua pior condenação. Não lhe desejo a morte. Desejo-lhe boa saúde e que dure o máximo que puder. Se ele quiser durar 200 anos, que dure, mas lembre-se sempre do que ele fez à minha filha." Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like. E é isso, até o próximo vídeo.